Seja todos bem-vindos à nossa aula de semana. Nós vamos falar sobre a cidade educadora, né? Refletir sobre os novos espaços educativos já é realidade. Algumas iniciativas de sucesso têm sua gestão do conhecimento consolidada e a transformação do que é conhecimento tático para explícito pode subsidiar outras ações em regiões diversas do país. Um exemplo disso que é Gadotti Padilha Azevedo, que fala assim, que apresentamos a seguir algumas breves orientações sobre como transformar os espaços em possibilidades pedagógicas, abrindo inúmeras alternativas para o desenvolvimento profissional do pedagogo e dos profissionais que atuam com a educação em suas diversas formas de representação. Jacob Zilda afirma que a cidade educadora apresenta personalidade própria, integrada no país onde se localiza. Essas cidades relacionam-se com seu entorno, um sistema complexo que prevê a constante evolução, apoiado no movimento do investimento cultural e um processo de formação permanente para seus cidadãos, assim segundo a mesma autora. Com certeza é uma nova forma de pensar a educação que necessita da reorganização de modelos mentais. Tanto que nós estamos passando por isso, nós estamos tendo que uma reorganização de modelos mentais, principalmente na área de educação, bases educadoras, né? Uma cidade que permite o crescimento individual e coletivo, sem distinção, que ensine seus moradores a serem sujeitos corresponsáveis, que busque no processo educacional um novo olhar para os direitos e deveres. Uma cidade que respeita a diversidade presente, suas ações com referência à sua história, ao seu passado, desenhando a construção de um futuro que atenda às suas demandas sociais. A educação nessa cidade se consolida em todos os espaços públicos e privados, né? Enxerga-se possibilidades que vão além do cotidiano, pois tudo se torna possibilidade de oferta educativa. Por exemplo, nas praças, nos parques, nos ônibus, nas associações, os museus e em vários outros locais. Será um novo olhar para a cidade, um novo olhar para as cidades na sociedade pós-moderna que possibilitará o resgate da cotidianidade. A cidade que se vive é aquela que resulta dos fatos cotidianos, nas perspectivas que se vê através da janela, dos ambientes dos dias de festas, mas também a cidade descoberta nas primeiras emoções nas ruas, a criada pelas lembranças e pela imagem que transmite no ambiente familiar. A cidade imaginada, sem grupos marginalizados, sem moradias precárias, sem desempregados, né? A cidade é a melhor oferta educativa ao alcance de todos. A sua descoberta constitui uma verdadeira aventura, às vezes agradável, outras nem tanto, né, para os seus habitantes. E também converte a cidade onde vivemos em cidade, podemos nos apropriar dela, verificar seu passado, melhorar seu presente, projetar seu futuro, uma tarefa de construção cotidiana na qual todos das autoridades locais são responsáveis. Estudos estatísticos das Nações Unidas apontam que no século XXI, 3 em cada 4 habitantes da América Latina viverão em centros urbanos. Dessa forma, o papel das cidades será fundamental para um processo educativo que atenda às demandas sociais. Porém, não podemos ser ingênuos e acreditarmos que os centros urbanos são estruturais que funcionam harmonicamente. Há uma crise lentamente ligada à perda da função das cidades, que são espaços comunitários, educativos e de promoção da cidadania, os quais nós, né, seres humanos, habitantes, né, vivenciamos diariamente, sem muitas vezes refletir sobre o que está ocorrendo. Às vezes nós passamos tão rápido pelas praças, dentro do ônibus, do terminal ou pelas vias e nós não observamos quanta coisa nós aprendemos nesses locais, certo? Atualmente, quando falamos em educação, a necessidade da compreensão de que essa função não se restringe somente à instituição escolar, né? A abrangência deve ser mais ampla, contextualizando as cidades, né? Define essa nova forma como pedagogia urbana. O processo ensino-aprendizagem precisa reconhecer-se em múltiplos espaços educativos, que não nega a significativa histórica da instituição escolar, que ao contrário, né, enriqueçam, mas que ao mesmo tempo os ampliem. O resgate da cidade como espaço de todos permitirá a consolidação de uma cidadania que promova a liberdade e a solidariedade entre seus habitantes. Implica a necessidade de realizar uma tarefa sensibilizadora, pois, por um lado, lembra os cidadãos que é uma responsabilidade compartilhada fazer com que uma cidade seja mais civilizada, pacífica, democrática, justa, acolhedora. E, por outro lado, lembra os que exercem o poder político e a gestão do governo,
que nem todos possuem as mesmas responsabilidades, já que muitas das ações que esses empreendem têm consequências de caráter educativo. A cidade educadora é uma cidade com uma personalidade própria, integrada no país onde se situa. Há uma identidade, portanto, e este modo interdependente do território que se faz parte é também uma cidade que não está fechada sobre si mesma, mas que mantém relações com o que a rodeia. Outros núcleos urbanos do seu território e cidades com características semelhantes de outros países, com o objetivo de aprender, trocar experiências, né, e, portanto, enriquecer a vida de seus habitantes. A cidade educadora é um sistema complexo em constante evolução e pode exprimir-se de diferentes formas. A cidade será educadora quando reconheça, exerça e desenvolva para além das suas funções tradicionais, que é economia, social, política e prestação de serviços. Uma função educadora, isto é, quando assuma uma intencionalidade e responsabilidade cujo objetivo seja a formação, a promoção e desenvolvimento de todos os seus habitantes, a começar pelas crianças e pelos jovens. As razões que justificam esta nova função devem ser procuradas precisamente em motivações de ordem social, econômica e política, e assim como é sobretudo em motivações de ordem cultural e educativa. O grande desafio do século XXI é investir na educação de cada indivíduo, de maneira que este seja cada vez mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver seu próprio potencial humano, potencial que é feito individualmente, construtividade, criatividade e sentir-se o sentido de responsabilidade, assim como de um sentido de comunidade, a capacidade de diálogo, né, de confrontamento, né,